Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a oração mariana do Ângelus com Sua Santidade, o Papa Leão XIV. Com vocês nessa transmissão, nesse 33º Domingo do Tempo Comum, Jackson Erpen. Na coordenação dos trabalhos temos Tadeus Jones e na parte técnica, Gabriele De Domenico. Em nome do Dicastério para a Comunicação, saúdo as emissoras de rádio e televisão que nos acompanham, em particular, Sistema Canção Nova de Comunicação, Rádio Amparo, Lisboa, Portugal, Rádio Exclusiva FM de Pompeu, Minas Gerais, Rádio Fé e Luz de Campinas, os canais conectados da Rede Evangelizar de Rádio e Televisão, Rádio Amar e Servir da Companhia de Jesus, no Brasil, Web TV Tropicana, os canais conectados da EWTN Rádio e TV. Bom domingo a você que nos acompanha pelo Facebook, você que está conosco pelo nosso site Vatican News e também pelo nosso canal YouTube. Realmente uma Praça São Pedro lotada, tomada por fiéis e peregrinos vindos de várias partes do mundo, e é possível ver isso pelas tantas bandeiras de tantos países presentes, incluindo também de Portugal, do Brasil, recordando que o Santo Padre, pouco antes de presidir a Santa Missa na Basílica de São Pedro, ele fez uma saudação aos cerca de 12 mil fiéis que já estavam presentes na Praça São Pedro e que não puderam, então, entrar na Basílica, que já estava tomada de fiéis peregrinos para a celebração, onde haviam outras 6 mil pessoas. Então, realmente estamos vivendo ainda o Jubileu dos Pobres, hoje também o Dia Mundial dos Pobres, instituído pelo Papa Francisco em 21 de novembro de 2016, com a Carta Apostólica Misericordia et Misera, no termo do Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Nesse ano de 2025, então, a 9ª edição, tivemos ao longo desses dias que precederam o jubileu, inúmeras iniciativas, como a promovida pelo Dicastério para o Serviço da Caridade, com abertura extraordinária na Praça São Pedro, do ambulatório Mãe da Misericórdia. Esse ambulatório que atende a cada mês cerca de 2 mil pessoas, com trabalho também de 120 voluntários, médicos, enfermeiros, técnicos sanitários. Tivemos também a abertura em Parma da lavanderia de São Francisco de Assis, um serviço criado graças à colaboração da Caritas local, e também uma outra iniciativa é um novo comboio que levará até a Ucrânia, mais especificamente a Kharkiv, uma das cidades mais atingidas pela guerra. Levará à população gêneros de primeira necessidade, roupas e cobertas para se protegerem, se aquecerem, então, do inverno que é gelado na região da Ucrânia. Diversas iniciativas, portanto, e logo mais, depois do Ângelus, 1.300 pessoas pobres almoçarão com o Papa Leão XIV na Sala Paulo VI. E agora abrem-se as cortinas do apartamento do Palácio Apostólico e temos então a presença do Papa Leão XIV, efusivamente aplaudido pela multidão presente na Praça São Pedro. Preparemos-nos, então, para ouvir a sua reflexão antes de rezarmos o Ângelus. Queridos irmãos e irmãs, bom domingo. Enquanto o ano litúrgico chega ao fim, o Evangelho de hoje nos faz refletir sobre as tribulações da história e o fim das coisas. Porque conhece nosso coração, Jesus, ao olhar para esses acontecimentos, nos convida, antes de mais nada, a não nos deixarmos vencer pelo medo. Quando ouvirdes falar de guerras e revoltas, diz ele, não vos alarmeis. Seu apelo é muito atual. Infelizmente, recebemos de fato diariamente notícias de conflitos, calamidades e perseguições
que atormentam milhões de homens e mulheres. Quer diante dessas aflições, quanto diante da indiferença que quer ignorá-las, as palavras de Jesus anunciam que a agressão do mal não pode destruir a esperança daqueles que confiam nele. Quanto mais a hora é escura como a noite, mais a fé brilha como o sol. Efetivamente, Cristo afirma 2 vezes que, por causa do seu nome, muitos sofrerão violência e traição. Mas, precisamente neste momento, terão a ocasião de dar testemunho. Seguindo o exemplo do Mestre, que na cruz revelou a imensidão do seu amor, tal encorajamento diz respeito a todos nós. Com efeito, a perseguição contra os cristãos não acontece apenas com armas e maus tratos, mas também com as palavras, ou seja, por meio da mentira e da manipulação ideológica. Sobretudo, quando somos oprimidos por esses males físicos e morais, somos chamados a dar testemunho da verdade que salva o mundo, da justiça que liberta os povos da opressão, da esperança que indica a todos o caminho da paz. No seu estilo profético, as palavras de Jesus atestam que os desastres e as dores da história têm um fim. Enquanto a alegria daqueles que reconhecem nele o Salvador está destinada a durar para sempre. Pela vossa constância que sereis salvos. Essa promessa do Senhor nos infunde a força para resistir a todas as ofensas e aos acontecimentos ameaçadores da história. Não fiquemos impotentes diante da dor, porque Ele mesmo nos dá palavras de sabedoria para praticarmos constantemente o bem com o coração ardente. Caríssimos, ao longo de toda a história da Igreja, são principalmente os mártires que nos recordam que a graça de Deus é capaz de transfigurar até mesmo a violência em sinal de redenção. Por isso, unindo-nos aos nossos irmãos e irmãs que sofrem pelo nome de Jesus, procuremos com confiança a intercessão de Maria, auxílio dos cristãos. Em todas as provações e dificuldades, que a Virgem Santa nos console e nos sustente. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Unie ficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, come dicevo poco fa, como dizia há pouco comentando o Evangelho, também hoje, em diversas partes do mundo, os cristãos sofrem discriminação e perseguição. Penso em particular em Bangladesh, Nigéria, Moçambique, Sudão e outros países, dos quais chegam frequentemente notícias de ataques a comunidades e locais de culto. Deus é Pai misericordioso e quer a paz entre todos os seus filhos. Acompanhe na oração as famílias em Kivu, na República Democrática do Congo, onde nesses dias houve um massacre de civis, ao menos 20 vítimas de um ataque terrorista. Rezemos para que cesse toda a violência e os fiéis colaborem para o bem comum. Sigo com dor as notícias dos ataques que continuam a atingir numerosas cidades ucranianas, incluída Kiev. Elas causam vítimas e feridos, incluindo crianças, além de grandes danos às estruturas civis, deixando as pessoas sem casa enquanto avança o frio. Asseguro a minha proximidade à população tão duramente provada. Não podemos nos habituar à guerra e à destruição. Rezemos juntos por uma paz justa, estável na martirizada Ucrânia. Os aplausos, então, a esse apelo em favor da população ucraniana. Desejo assegurar a minha oração também pelas vítimas do grave acidente que ocorreu no sul do Peru. Que o Senhor acolha os falecidos, sustente os feridos e as famílias em luto. Ontem, em Bari, foi beatificado Carmelo de Palma, sacerdote diocesano, morto em 1961, após uma vida dedicada com generosidade ao ministério da confissão e do acompanhamento espiritual. Que o seu testemunho inspire sacerdotes a se doarem sem reservas ao serviço do povo santo de Deus. Hoje celebramos o Dia Mundial dos Pobres. Agradeço aqueles que nas dioceses, nas paróquias, promoveram iniciativas de solidariedade com os mais necessitados. Idealmente, nesse dia, eu entrego novamente a exortação apostólica de Lexite,
sobre os pobres, documento que o Papa Francisco estava preparando nos últimos meses de vida e que, com grande alegria, eu levei ao seu cumprimento, ao seu final. Nesse dia, recordamos também todos aqueles que morreram em incidentes rodoviários, causados muitas vezes por comportamentos irresponsáveis. Que cada um faça sobre isso um exame de consciência. Também me uno depois à Igreja na Itália, que hoje repropõe o dia de oração pelas vítimas e sobreviventes aos abusos, para que cresça a cultura do respeito como garantia de tutela da dignidade de cada pessoa, especialmente dos menores e dos mais vulneráveis. E agora saúdo com afeto todos vocês, romanos e peregrinos. Romanos e peregrinos da Itália e de tantas partes do mundo. Em particular, os fiéis de Bar e Montenegro, Valência, na Espanha, Sírios na Grécia, Porto Rico, Sofia na Bulgária, Bismarck nos Estados Unidos da América, os estudantes de Chicago e o coral Eintracht da Alemanha. Saúdo os peregrinos poloneses. Recordando o aniversário da mensagem de reconciliação dirigido aos bispos poloneses e aos bispos alemães após a Segunda Guerra Mundial. Saúdo, por fim, a família Vincentina e os grupos de Urago d'Erba, Goiano, Cusago, Paderno, Tuiamo e Borno. Obrigado a todos e bom domingo. Esses então os apelos e as saudações após a oração mariana do Ângelus, do Santo Padre, o Papa Leão XIV, nesse 9º Dia Mundial dos Pobres, no âmbito também do Jubileu dos Pobres. O Santo Padre começou recordando em seus apelos, então, os países onde há perseguição contra os cristãos, com oração também voltada à população ucraniana que tanto sofre com os ataques contra a infraestrutura civil. E concluímos com essa frase do Santo Padre em sua locução: quanto mais a hora é escura como a noite, mais a fé brilha como o sol. E assim concluímos a nossa transmissão do Ângelus deste domingo, agradecendo a todas as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitiram. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Herp. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.